parte da... Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento, né, de revisão. Aula 41.1, trabalhando... ponto 1 não, amada, 41.2, que é a nossa revisão de conteúdo, né, Alessandra? Exatamente. Sobre o humanismo, beleza? Literatura. O humanismo não aconteceu aqui no Brasil, é da literatura portuguesa. Sempre acontece primeiramente lá na Europa. Aí depois que vem para cá. Isso porque o humanismo é do século XV, amado. Século XV não tinha escrito aqui no Brasil. Pois é, então lembrem bem, quando nós falarmos, quando vocês ouvirem e forem fazer alguma pesquisa ou alguma atividade em relação ao humanismo, lembrem Portugal. Tá certo? Então, vamos lá? Aula 41.2, literatura, né? Movimento literário, humanismo. Nós temos aqui, né? O que quer dizer humanismo? Por que é humanismo? O próprio nome já diz. Vai falar sobre o homem, né? A questão do homem no centro. Então, foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV, com o Renascimento. Isso. Aí depois... O que acontece? Além desse renascimento que aconteceu lá, que foi toda essa transformação, e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da igreja e do pensamento religioso da Idade Média, porque nós sabemos que a igreja era bem forte, lembram? As ideias, você não poderia questionar, perguntar. Então aqui já vem uma diferença. Você começa a perceber durante toda a história do humanismo que a igreja vai perdendo um pouco essa influência. O teocentrismo, né? Deus como centro de tudo, vai ceder o lugar a quem, né? Ao antropocentrismo, né? Passando o homem a ser o quê? O centro, né? O centro, o homem é o centro, o homem tudo vai estar focado no homem, porque essa questão das pesquisas, da razão, ele não vai aceitar qualquer imposição da questão da igreja, ele sempre vai procurar buscar novos conhecimentos. As principais características. Como nós já falamos, temos aqui o antropocentrismo, que é o homem do centro de tudo, centro do conhecimento. Então, antropocentrismo. Depois... o cientificismo, né? O racionalismo. E aí o outro tópico, a demonstração da figura humana, suas expressões e detalhes das proporções. E a descentralização do conhecimento, onde a igreja vai fazer o quê? Vai perder o monopólio, né, do conhecimento com o desenvolvimento da imprensa. Da imprensa. Beleza? Essas são as características. E aí, o que nós temos? Os principais autores. Fernão Lopes, Garcia de Rezende, Gil Vicente, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, François Rabelais, Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Então, amadinhos, como vocês aí terminaram de ver esse conteúdo. Então, o humanismo ficou claro para vocês? As características, que o homem passa a ser o centro de tudo, vai questionar, vai querer saber os porquês, a ciência começa a explodir aí. Lembram da bússola que nós falamos lá no conteúdo? Surgimento da bússola, o que mais? E aí vem os autores, com todas essas características, para você não esquecer quando falarmos em humanismo e somente Portugal. Exato. Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna
para o nosso momento das atividades. Até lá. Tchau. Foi rapidão, né? Aí eu estava olhando. Olá, Amadinho. Foi tão rápido. Eita, nem deu tempo nem de tomar água, mas tudo bem. Bate e volta. Bate e volta. Vocês já lancharam? Agora vamos lá para o nosso momento, tirando dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos ver quem acertou tudo aí. Vamos lá. Primeira questão. Nós temos aqui o seguinte, de olho na tela. É característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano. Já está afirmando. Isso pode ser observado no contexto dos séculos XV e XVI nas... Letra A. Estrutura das catedrais góticas. B. Obras dos artesãos das corporações de ofício. C. Seitas sincréticas como a maçonaria. D. Obras dos pintores e escultores renascentistas. Ou a letra E. Aulas de filosofia escolástica. Então, aqui falando da característica fundamental do humanismo, né? Já está dizendo assim, é característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano. Já está afirmando aí para vocês. Isso pode ser observado em qual contexto? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, qual contexto vai ser observado, né? Nas obras dos pintores e escultores renascentistas. Belezinha? Vamos lá para a questão 2. Humanismo é uma palavra inventada no século XIX para descrever o programa de estudos e seu condicionamento de pensamento e expressão, que era conhecido desde o final do século XV. Halley John, Dicionário do Renascimento Italiano. Rio de Janeiro, Jorge Zaha, editor 1988, página 187. De acordo com o trecho anterior e por meio de seus estudos históricos, é correto afirmar que o programa humanista... Letra A. Era encabeçado por reis e papas, os mecenas, os quais auxiliavam humanitariamente os artistas do século XIX a compreender as formas artísticas do Renascimento. B. Era marcado por uma valorização de temas naturalistas, opondo-se aos temas religiosos e sua ligação e proximidade com a Igreja Católica e a protestante do século XIX. C. Constituía-se por uma aproximação com o mundo grego e romano, valorizando o equilíbrio das formas e proporções no exemplo de arte barroca humanista do século XV. A letra D atrelava-se ao modo de pensar renascentista, no qual o homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção do conhecimento mundano. E a valorização de ideias como a coletividade e a expropriação da propriedade privada. Então, amados, A, B, C, D ou E. Então, aqui nós temos aqui a letra D, né? O humanismo teve como parâmetro principais a valorização do homem e da natureza. E a partir desses modelos, erigiu, né, todo um corpo teórico, né, de procedimentos. Próxima Exatamente. questão. Você vai trabalhando ali pela eliminação também, tá? Questão 3. A imagem do homem vitruviano é uma representação elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci. Exprime o antropocentrismo e a harmonia das formas que caracterizam as obras artísticas do período renascentista. Sobre o Renascimento, não. Atentem aí para a palavra. Não é correto afirmar que... Então, aí, quando fala do homem vitruviano, é aquela imagem lá no início que a gente trouxe o homem no centro, dentro do círculo. Então, só para você fazer essa relação. Na letra A, nós temos um dos seus principais fundamentos intelectuais foi o humanismo, concepção segundo a qual o homem deveria ser valorizado como o epicentro do mundo e da história,
como havia ocorrido na Antiguidade Clássica. A B. O estudo do homem e da natureza nesse período fundamentava-se no espírito crítico, o que possibilitou o desenvolvimento do pensamento científico, como se comprova na defesa da teoria heliocêntrica por Nicolau de Cusa e Nicolau Copérnico. C. Um dos seus maiores expoentes foi o Leonardo da Vinci, um modelo do intelectual renascentista pelo fato de se ter dedicado a múltiplas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a anatomia, a física, a botânica, além da pintura. Vamos ver. Então, a letra D. O termo renascimento designa uma modalidade de expressão intelectual urbana e burguesa originária da Península Itálica, que se constituiu a partir do sincretismo entre a cultura clássica e a tradição judaico-cristã. Aí nós temos aqui, né, a letra E, os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Essa aí, gente, assim, se vocês perceberam, ela é bem extensa, mas aí você vai lendo A, B, C, e você, como vocês já conhecem as características e sabem do que se trata, qual é a alternativa? Ela tá de graça, assim, né? Então, olha aí, a letra... Aqui, ó, letra E, né? Então, os homens da época entenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Fora, né? Questão 4. O Renascimento, o amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar: A. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. B. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo na concepção teocêntrica do mundo. Letra C. Nesse período, reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentidos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. D. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e interesse. E os estudiosos do período buscaram apoio na observação do modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui, né, o gabarito letra E, né? Os estudiosos do período buscaram apoio na observação, no modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Tudo Vamos certo aqui até aí? para o nosso Se Liga no Enem. Exatamente para quê, né, Alessandra? A gente sempre fica aqui frisando, né? Vamos à plataforma, mas vamos lá, mas vamos fazer parte lá, praticar, né? Os simulados. Isso, e aí, pessoal, quebrar aquela ideia, professora, eu vou deixar para estudar isso aí só no terceiro ano. Não, pessoal, para a gente ter um bom resultado, começa a praticar desde agora. É a leitura, são os exercícios, essa plataforma que ela é um excelente material, que vocês podem assistir às aulas, podem participar do simulado, a redação, porque muitos falam assim, poxa, professora, eu já queria começar a minha dissertação, eu quero saber como é que funciona a redação lá no terceiro ano. Vocês têm a plataforma. Além das aulas dos senhores, também tem aí a plataforma para vocês. Certinho? Então, vamos lá para a nossa quinta questão. De olho na tela, nós temos aqui o seguinte. Além dos temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos que foram
Letra A, os elementos da cultura persa. B, os elementos da cultura clássica grega e romana. Os fundamentos teológicos dos heréticos, como os de Marcião. D, as estruturas do pensamento de Confúcio. E as estruturas do pensamento de Buda. E aí, quais são os temas, né, herdados da Idade Média? A, B, C, D ou E. Gabarito, letra B, né, os elementos da cultura clássica, grega e romana. Romana. E aí, amado, momento do relaxamento, né, da unidade 2, temos aqui a marca de uma lágrima. Exatamente, de Pedro Bandeira, né? Aqui nós temos o seguinte, que diz aí a marca de uma lágrima? Quando estavam dentro do salão, um rapaz chamado Fernando se aproximou dela, deu em cima dela. Mas ela não gostava dele, sim do Cristiano. Ao sair do salão, acabou tropeçando e caindo devido toda a bebida tomada por ela. De repente, um vulto se aproximou dela e a beijou. A partir daí, ela acordou pensando que quem a tinha beijado fora Cristiano. No dia seguinte, ela recebeu uma ótima notícia. Quem será a pessoa que deu beijo na Isabel? Hã? Então, olha só, se você não chegou nessa parte, não vou dar spoiler. Pois é, chegue lá, unidade 2. Então, agora, as escolas que estão marcando presença aqui. Olha que turma bonita. Nós temos aqui a Escola Fernão Dias Paz, Extensão Costa Júnior, professora Marluce Melo. Olha a turminha aqui, ó. Quero foto nova, novos registros, hein, professora? Muito aguardando. Bem, muito bem. Escola Tupã, CRES de Paraná, Distrito de Nova Colina, professora presencial Rosângela Soni. Olha a sua turma aí no primeiro ano. Professora já apareceu em várias aulas, né, Márcia? Exatamente. Foi a primeira que mandou pra gente, né? Aí nós temos também a Escola Fernando Sabino, Distrito Flor da Serra, CREA Alta Floresta do Oeste, extensão da Escola Arthur da Costa e Silva, Alto Alegre dos Parecis, professor João Carlos Rosa. Eles fizeram até o clube de leitura. Olha que bacana. Parabéns, pessoal. Mais outra turma aqui já no clube de leitura. Um tá na parte externa, outro na parte interna. A Escola Maria de Abreu Bianco, extensão Tancredo Neves, Distrito de Vila União, professor Elias Luciano, aí com a turminha do primeiro ano. Esses primeiros anos estão de parabéns. Os professores também, né? Claro, porque sem o professor ali, como é que vai funcionar? Tá? Então, professores, parabéns pelo apoio, pelo engajamento aí com a turma. Nós agradecemos aqui, né, Márcia? Exatamente. E é isso, mais uma aula aí para vocês. Enviando, exatamente, do clube de leitura, das atividades que vocês possam fazer. Não, vamos mostrar lá para as professoras. Pessoal, tudo que vocês mandam aqui, a gente dá uma olhada e elogia sempre. Não dá para mandar para cada um, né, Márcia? Porque são muitos, mas a gente sempre dá o retorno pro professor de vocês, tá certo? Tá certo. Então, amados, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau!